Vamos aprender a fazer perguntas no presente. Pois é, já falei do presente, de vários tipos, simple present, present continuous, present perfect, já falei de vários tipos de presents que são presentes na nossa vida em inglês, mas hoje eu achei bacana focar só nas perguntas. Perguntas, pessoal, são coisas que todo mundo tem dúvida. Na hora que eu tenho que fazer uma pergunta ali no live, fica mais difícil, às vezes é complicado mesmo, a gente esquece de um monte de coisas. Então eu vou fazer para você uma série de vídeos com várias interrogativas em vários tempos verbais. Então hoje eu vou focar só no presente, mas vai ter vídeo com interrogativas no passado, nos contínuos e tudo mais. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber ali aquele e-mail especial com a minha carinha e já te dando a dica que tem vídeo novo. Então, para falar de interrogativas no presente, a gente vai focar somente no presente simples. Eu tenho dois tipos de frases no presente simples. Eu tenho uma frase com o verbo to be, que vai ter a ideia de eu sou, ela está. O verbo to be é o ser e o estar no português, né? No inglês. Ser, estar no português é o to be no inglês. E vão ter também frases com verbos de ação, que não são o estado, que nem o to be. O play, o go, o do, o study, etc. Então, esses dois tipos de frase, para a gente entrar na interrogativa, para você anotar no seu caderno de estudos que você está treinando as interrogativas e as perguntas, eu tenho que partir de uma afirmativa. Vou repetir. Para você fazer a pergunta, você tem que primeiro pensar, na hora que você for falar, você não vai precisar pensar na afirmativa, mas para você treinar e para você colocar no papel, é bacana primeiro pensar na afirmativa para transformar nessa pergunta. Então vamos fazer uma afirmativa no presente com o verbo to be. She is Brazilian. She is Brazilian. Então como que eu vou fazer essa frase, she is Brazilian, ela é brasileira, se transformar numa pergunta? Com o to be, presta atenção que é só com o to be, nessas duas frases, a gente vai pegar o to be e vai trazer ele para frente do sujeito, e vai dar um pulo. Então a primeira regra, e essa você pode escrever em pedra para o resto da sua vida, a primeira regra é que todas as perguntas em inglês têm uma inversão. Eu troco de lugar o verbo auxiliar e o sujeito, ele vai lá pra frente do sujeito. No português, se eu falar ela é brasileira e ela é brasileira, a estrutura da frase é a mesma, o que muda é a entonação. Em inglês, não. Então, se eu for fazer essa pergunta com o she is Brazilian e for uma pergunta de sim ou não, eu vou trazer o is pra frente do she e vai ficar is she Brazilian? Is she Brazilian? Você tá vendo que a entonação, inclusive, também sobe, a gente chama isso de rising intonation, mas houve essa mudança realmente do is pra frente do she. Então, ela é brasileira? Is she Brazilian? Yes, she is. Ou então, no, she isn't. Essas são as respostas de sim ou não. Ah, mas teacher, eu quero fazer uma pergunta. O que ela é? Ou da onde ela veio? Então, eu posso usar, por exemplo, numa pergunta, as palavrinhas de where, what, how, who, where e etc. Essas palavrinhas eu fiz um vídeo específico para isso, eu vou linkar na descrição do vídeo. Se você quiser fazer perguntas desse tipo, você vai ter mais exemplos lá. Mas basicamente nesse exemplo aqui, eu vou colocar na frente desse auxiliar. Então ele vai antes de tudo. Se eu quiser falar, por exemplo, da onde ela é, vai ficar where is she from? Where is she from? A entonação é um pouco diferente, porque tem esse WH, essa where na frente, que é o onde, mas você vê que o is ainda está na frente do she, então a estrutura é a mesma. Já com frases de verbos de ação, que não usam o verbo to be no presente simples, eu posso ter um exemplo de he works by the sea. He works by the sea. Então ele trabalha no mar, ou ele trabalha perto do mar. No caso do he, no presente, o auxiliar ele vai ser o does, que vai fazer essa mesma jogada. Então, no caso do to be, o to be tá na frase, tá na afirmativa. Mas nos outros verbos, o does, por exemplo, não apareceu na afirmativa. He works by the sea. Não tem o does. Só vai surgir o does na hora de fazer a pergunta. Então, se eu quiser perguntar, ele trabalha perto do mar? Ficaria, does he work by the sea?
Does he work by the sea? Então vai ter essa mesma entonação, só que o does aparece do nada. No caso dessa frase, na afirmativa eu tinha o S, works, mas na pergunta ele não vai ter mais o S no work, porque eu já coloquei o S no does. Então, does he work, ok? Do mesmo jeito, se não estiver falando do he, do she e do it, que são os sujeitos que eu peço does, então nas perguntas eu só vou usar o does com he, she, it no presente. Com as outras pessoas, I, you, we e they, eu vou usar o do. Então numa afirmativa seria I work at an office. I work at an office. Eu trabalho num escritório. Nesse caso eu não vou usar o does, eu vou usar o do, e ele também vai pular para frente do sujeito. Então se eu quiser perguntar para você, você trabalha no escritório? Ficaria do you work at an office? Do you work at an office? Yes, I do. No, I don't. Quero colocar uma pergunta na frente. Aonde você trabalha? Where do you work? Tá vendo que o do you continua invertido. Então esse é o jeito principal de fazer perguntas para esses dois tipos de frases no presente. Vai ter vídeo mais pra frente falando do passado, como que eu faço perguntas no passado, no futuro, no present perfect, nos contínuos. Então fica calmo, vamos treinar só esses exemplos por enquanto. Já deixa pra mim nos comentários perguntas no presente simples com o to be e outros verbos, pra eu poder te ajudar e corrigir se você tiver dúvidas. E já deixa o like no vídeo se você curtiu, pra me dar aquela força e aquele suporte. E espero que tenha sido útil. And bye! Expression of the day. A expression de hoje é muito dramática, muito intensa. A expressão é to add insult to injury. To add insult to injury. Se você traduzir ao pé da letra, fica algo como para adicionar um insulto a um machucado, para adicionar uma coisa ruim a uma coisa pior. Então, quando você quiser falar para deixar as coisas piores, para deixar tudo pior, para piorar as coisas, essa é a expressão para você. Então, eu posso usar numa frase: para deixar as coisas piores, ele ainda não me ligou ontem à noite. To add insult to injury, he didn't call me last night. Então, com certeza, ele já fez uma coisa ruim, tá querendo deixar as coisas piores ainda e não ligou ontem à noite. Ótimo exemplo aí, já pode colocar essa expression na sua lista. And bye!